Jogador experiente em juventude é procurado para o Remo para a temporada de 2025. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador, quais são as suas principais características de jogo, os números nessa atual temporada e se poderia ser um reforço interessante, olhando a realidade do Leão para o ano que vem, com um retorno na Série B do Campeonato Brasileiro. Da mesma forma, eu quero falar sobre o atacante do Sport, que foi procurado nesse ano pela diretoria do Leão, também foi procurado pelo Paysandu, mas que fechou com o Sport e que se lesionou, volta agora de lesão no finalzinho da temporada. Até quando vai o seu contrato por lá? E um nome que, no meu entendimento, seria um baita reforço, olhando 2025 no Baiano. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card. Inclusive, quando atingirmos essa marca, iremos sortear uma camisa do seu clube do coração, então não perca essa chance e faça a sua aposta com a Esportiva VIP. Você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado. Para começar o nosso vídeo de hoje, para falar sobre o nome que está na mira do Remo para 2025, segundo o portal O Liberal, que é o volante Rômulo. Você lembra dele? Jogador ex-Juventude, Cruzeiro, Atlético Paranaense, Santo André, Chapecoense e por muitos anos no futebol italiano. O último clube dele aqui no Brasil foi o próprio Atlético, nesta Série C do Campeonato Brasileiro. Já com 37 anos de idade, é um jogador que tem como principais características de jogo a marcação, né? Ele faz aquela função como um primeiro volante, um segundo, tem boa qualidade na saída de bola, e é um jogador muito determinado, muito raçudo, tanto é que por onde passou acabou ganhando o torcedor. Eu vou deixar para vocês um mapa de movimentação do Rômulo nesta Série C do Campeonato Brasileiro pelo Atlético. Segundo o portal SofaScore, uma nota média de 6,74. Nesta terceirona, ele que voltou aos gramados após um ano parado. Ele jogou 2022 pelo Cruzeiro, no ano passado não defendeu nenhum clube e voltou agora justamente na terceira divisão. Jogou contra o Remo, né, aquela partida fora de casa para o Leão, vitória do Atlético pelo placar de 3-1. Na fase final ele foi titular em apenas 3 jogos, né, onde o Atlético conseguiu também, em apenas um jogo, quando o Atlético conseguiu o seu acesso. É um jogador que tem sim experiência, já foi campeão da Série B, vestindo a camisa do Cruzeiro, mas não enfrenta uma boa fase. Tem que entender exatamente quais são os objetivos e como planeja a estrutura de plantel do Remo para o ano que vem. Por exemplo, eu contrataria o Rômulo para ser a única opção no meio de campo? Não, tá? Acho que para a Série B do Campeonato Brasileiro é um pouco arriscado. Tecnicamente falando, o Rômulo já demonstrou sim que é bom jogador. Na sua época de futebol italiano, o cara jogou, por exemplo, pela Juventus, Fiorentina, o Lazio, Verona, né? Não é qualquer atleta que consegue defender esses clubes e com muita maestria. Ficou na Itália entre 2012 a 2020, quando acabou retornando para o Cruzeiro. Então, é sim um jogador que tem qualidade técnica. Esse ano parado, né? Ele acabou voltando para o Atlético nesse ano, pode fazer diferença também. Para a composição do elenco, né, sendo um jogador, vamos colocar assim, para o Campeonato Paraense, analisando o seu rendimento no estadual e posteriormente continuando para a segunda divisão, se conseguir jogar bem, não ter muitas lesões, aí penso que poderia fazer sentido um contrato de produtividade ou algo nesse sentido. Mas sendo a única solução, se fosse para ser aquela carta-chave dentro do elenco, eu não contrataria. É um jogador que tem experiência, pode ajudar nisso também, dentro do Remo, né, aquele cara que comanda o vestiário, que é um capitão, que tem aquele espírito de liderança nato. Isso você pode ter certeza em relação ao Rômulo também. Na sua carreira, ele começa nas categorias de base do Juventude, ainda em meados de 2007, isso mesmo, 2007. Hoje ele já tem 37 anos, então tá certo, né? 2007 lá no Juventude. Depois jogou pelo Metropolitano e na Chapecoense. Outra época, né? Não é essa Chapecoense como a gente conhece hoje. Na época a Chape ainda estava na Série D do Campeonato Brasileiro. Passa no Santo André e no Cruzeiro em 2010. Teve uma rápida passagem naquele ano. E também no Furacão em 2011, até se mudar para a Fiorentina, lá no futebol italiano. Jogou 24 jogos naquela segunda temporada, depois foi para o Verona, onde aí sim conseguiu ser um destaque, com 6 gols em 2013 em 33 partidas, tanto é que ele foi emprestado para a Juventus na temporada seguinte, mas só jogou 5 vezes por ano. Volta para o Verona, fica mais 3 temporadas, se destacou também em 2018 pelo próprio Verona, tanto é que ele foi contratado de novo pela Lazio, outro gigante do futebol italiano,
só jogou 13 vezes na temporada de 2018 e as últimas passagens na Itália, tanto pelo Genoa quanto também pelo Brescia. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Rômulo, se poderia ser uma boa contratação para o ano que vem, um jogador que tem sim boa qualidade técnica, não é um camisa 10, nada disso, mas consegue sair jogando direitinho, feijão com arroz, aquele giro em cima da marcação. Quando aparece no campo ofensivo também, tem boa finalização de fora da área, quando geralmente engata uma grande sequência, já está num clube há muito tempo, ele conseguiu marcar muitos gols. Pelo Cruzeiro, por exemplo, em 2021, ele deu 6 assistências. Então não é aquele volante pé de ferro, brucutu, nada disso. Sabe jogar, joga de cabeça erguida, e também tem essa raça, essa dedicação, até esse estilo meio italiano. Eu acho que conseguiu, né, e deu muito certo lá na Itália também. E nesse retorno ao Cruzeiro, apesar de temporada terrível do Cruzeiro em 2021, foi um dos poucos nomes que se salvaram. Para você fazer a sua aposta na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, é com a Esportiva VIP. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Eu vou deixar o link para vocês no primeiro comentário fixado, onde você pode montar os seus pitacos para a rodada, e no valor do seu primeiro depósito você ganha até 100% de bônus no primeiro depósito, até R$600. Só a Esportiva VIP oferece isso para você. Como por exemplo, vitória do Coritiba contra o Paysandu pagando 3,10 a cada real apostado, um empate a 3,05, vitória do Operário contra o América 2,85 e vitória do Sport contra o Guarani 1,55. Essas e todas as outras cotações, não só da Série B do Campeonato Brasileiro, mas também da Série A, os jogos do futebol internacional, Champions League, Campeonato Inglês, Italiano e muito mais, é com a Esportiva VIP. Vou deixar todas as informações pelo link no primeiro comentário fixado. Para completar o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre o atacante Romarinho, que foi procurado pelo Remo nesta temporada de 2024. Um jogador de 30 anos de idade, na época ainda no Fortaleza, mas que acabou se mudando para o Sport nesta edição de Série B e na segunda divisão só jogou 9 vezes até ter uma grave lesão. Essa informação ela foi confirmada pelo portal O Liberal, onde o jogador teve sim, né, uma oferta do Remo, também do próprio Paysandu, nesta edição de 2024, só que a oferta do Sport foi mais vantajosa, né? O Fortaleza tinha contrato ainda com o jogador e o Leão, da Ilha do Retiro, pagou R$2,5 milhões para contar com 55% dos direitos econômicos do jogador, um contrato até o final de 2026. Não foi uma temporada ruim do Romarinho, não, mas os últimos jogos antes da sua contusão acabaram tirando a paciência do torcedor. O Sport deve subir para a Série A do Campeonato Brasileiro e o Romarinho, no meu entendimento, não seria um jogador titular na segunda divisão. Mesmo tendo esse contrato longo, eu não duvidaria, por exemplo, do Sport de aceitar, né, uma negociação do atleta. Hoje, com 30 anos, esse contrato até o final de 2026, quem sabe um empréstimo. Ele se lesionou de forma grave em julho deste ano, no finalzinho do mês de julho, vinha jogando com frequência pelo Sport. Ele teve uma lesão e o mínimo que ele ficaria fora dos gramados era 3 meses, entre 3 e 4 meses. Deve voltar agora, no mês de dezembro, já fazer a pré-temporada, enfim, já sendo um nome disponível, muito provavelmente para os meses de janeiro e fevereiro de 2025. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Romarinho. Acho sim um bom atleta, aquele jogador pelos lados do campo, que consegue rabiscar muito bem para cima da marcação. Vou deixar aqui o mapa de movimentação do Romarinho segundo, o SofaScore, nesta Série B do Campeonato Brasileiro, uma nota média boa. Apesar de apenas 9 jogos e 1 gol, ele teve uma nota média de 7,10 nesta segunda divisão. Bom para puxar contra-ataque, tem sim uma boa velocidade. Não é um craque, mas um jogador que por muitos anos foi útil dentro do plantel do Fortaleza, entre 2018 até 2023. Ele que é revelado nas categorias de base do ABC, passa também no Globo do Rio Grande do Norte, depois volta para o ABC, destaca de novo no Globo, e é contratado pelo Fluminense em 2017. Volta para o Globo, faz 10 gols e aí sim chama a atenção do Fortaleza, onde ele jogou a Série B de 2018. Foi campeão, né, pelo Fortaleza naquele ano, jogou 15 jogos, e pelo Sport agora nessa temporada, apesar da lesão, deve conseguir também o acesso na segunda divisão. É um jogador que conhece também já a Série B do Campeonato Brasileiro. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto. O Romarinho é um dos bons nomes que eu vejo para o ano que vem, um jogador para ser uma opção de solução no comando ofensivo. Tá bom? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Ajudar a gente a chegar nessa marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta
aqui no YouTube do Black Card e faça sua aposta também com a Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!